E talvez alguns de vocês, ou quase todos de vocês, já ouviram falar, até leram algumas coisas, né? E sobre o despertar espiritual, a iluminação, né? E queria fazer algumas pequenas comentários antes da palestra, para que não se assustem durante a palestra. Talvez traga conhecimentos ou conceitos que venham, talvez, no primeiro momento, em contraposição a algumas coisas que vocês já vêm escutando. Mas isso é no primeiro momento. Eu acho que depois da palestra, vocês vão ter também um tempo de assimilação, de digestão do que eu vou falar para vocês. E, certamente, o que eu estou trazendo para vocês pode ser como não pode ser também, né? Ninguém tem a verdade, e simplesmente eu trago para vocês aqui uma série de conceitos que eu vim acumulando, né, ao longo do tempo, algumas ideias apenas, e repito, isso não necessariamente tem a obrigação de ser assim, né? Bom, a gente vamos falar sobre mitos. Mitos, ou seja, são coisas que se criam e vocês escutam muitas vezes falar e que talvez não necessariamente sejam assim. Esses são mitos, né? E eu vou trazer para vocês alguns mitos a respeito do despertar espiritual, sobre a iluminação, que é o que vocês escutaram muitas vezes sobre o despertar espiritual. O primeiro mito é esse que, pelo menos para mim, né, que temos que evoluir espiritualmente. Já ouviram falar disso, né? A evolução espiritual. Bom, para mim é um mito. Por que um mito? Porque na verdade nós não temos que evoluir espiritualmente porque nós já somos. Certo? Em definitiva, se trata apenas de perceber o que realmente somos. O que sempre fomos e que de fato sempre seremos. Ou seja, que você vê que esse conceito, em princípio, não tem nada a ver com a evolução espiritual. Se trata apenas de uma percepção. Nós temos que começar a perceber e começar a perceber diferente do que vínhamos percebendo. Certo? E perceber o quê? Perceber nossa verdadeira identidade, do que realmente somos. Né? Quero que o despertar espiritual ou a iluminação não é algo que se possa desenvolver, não é uma emoção ou um estado de consciência, né? É a própria consciência, pura, livre de estados. Não existe emoção, não existe nada disso. Trata-se apenas da realização da verdade, do real. Não é algo para se tornar uma pessoa melhor, mais feliz. Isso é apenas uma consequência de tomar consciência de quem nós somos. E isso eu vou chegar a um ponto importante. Também imagino que vocês escutaram, e tem pessoas perto de vocês, né, de que nós temos que ser melhores pessoas, melhores isto, melhores aquilo, para poder evoluir espiritualmente. Certo? E isso, na verdade, é colocar, como você fala, a carroça na frente do bois. Quando nós tomemos consciência do que realmente somos, ou melhor dito, tomemos consciência do que nós somos, automaticamente e naturalmente, essa bondade e tudo o demais vai aparecer. Entretanto, enquanto nós nos identifiquemos com nosso pensamento, com nossa personalidade, com nosso ego, certamente o único que poderíamos chegar a fazer é uma maquiagem. Vamos a tentar ser um pouquinho mais bonzinhos, vamos a tentar ter uma atitude um pouquinho mais boa, mas nunca vamos a chegar a ser
realmente o que nós pretendemos ser, porque nos estamos identificando com algo errado, nos estamos identificando com algo que a gente não é, nos estamos identificando com o que vocês já imaginam, que já viram falar aqui muitas vezes, e com o famoso ego. Que é o que é o ego? O ego é aquela coisa que nós achamos que somos. Eu sou fulano, tenho uma profissão X, moro em tal lugar, papapá, sou isto, sou aquilo, penso assim, penso assado, tenho um monte de crença, acredito que isto é verdade, acredito que isto é mentira, acredito que isto é normal, acredito que isto não é normal. Todo esse pacote, todo esse monte de entulho é o ego. Literalmente entulho mental. Esse é o ego. A verdade não vem de nenhum flash intuitivo, né? Ou uma experiência mística. Não é um sentimento, uma bem-aventurança, o êxtase. Não é um conceito a ser compreendido, ou um sentimento a ser experimentado. Não está no coração, não está na sua mente, está além de tudo isso. E quero falar com você com respeito à verdade. Por exemplo, qualquer pessoa neste planeta, independentemente de seus actos, ela pode tomar um banho de sol, né? Ou sair e se molhar com a chuva. Não é isso? Porque isso é verdade. O sol está aí. Não precisamos ser nada para realmente ter acesso a isso. E a verdade é isso, independentemente de qualquer coisa. A lei da gravidade funciona para todo mundo, para os bons e para os maus. A lei da gravidade é a lei da gravidade. Certo? A iluminação é impessoal. Isso é outra coisa que a gente, que muitas vezes que fazemos meditação, e isso também eu passei por isso, é dizer, eu quero me iluminar, eu quero ser melhor, eu quero evoluir espiritualmente. Não é isso? A gente senta para meditar e começamos a esperar algum lance místico que apareça e sentir, nossa, que coisa maravilhosa, e papapá, e papapá. Mas a pergunta é, quem quer? Quem quer se iluminar? Quem quer evoluir espiritualmente? É o ego. É o que eu não sou. Porque eu já sou. A verdadeira identidade, o que está atrás de tudo isso, ele já é. Ele não precisa evoluir para lugar nenhum. E por que ela é impessoal? Porque quando a gente chega, pelo menos os que chegaram lá, que não são muitos, são muito poucos. Esse é um caminho, entre aspas, que também é interessante que vocês levem em consideração. Esse é um caminho muito duro. Tão duro quanto que tem milhares de pessoas, seres humanos, que se empenharam em tentar chegar à iluminação e muito poucos realmente conseguiram chegar lá. Muito poucos realmente conseguiram chegar lá. Ou seja, é um caminho muito duro, é muito difícil. Não é para qualquer um. E por que ela é impessoal? Porque quando se atinge esse nível de consciência, existe apenas a unidade, não existe o eu. O eu desaparece. E isso traz muito medo, porque nós nos identificamos com o eu. Eu sou tal coisa. Imaginem vocês que se eu, por algum arte de magia, eu posso tirar o eu de vocês imediatamente, todos vocês entrariam em pânico, porque perderíamos nosso chão, nossa identidade. Ou seja, nosso ego se baseia nesse eu falso, quando na verdade não existe um eu, existe apenas um. Na natureza não existe separatividade. Esse é um grande problema, que nós olhamos separados do resto. E quando nos olhamos separados do resto,
certamente vem todos os outros sentimentos: egoísmo, inveja, competição. E quem é que olha separado do resto? Nossa personalidade, que não somos nós. E nós vivimos 24 horas do dia achando que somos o que não somos. Esse é o pequeno, grande problema. É o único problema, que nos identificamos com algo que nós não somos. Por isso a iluminação é impessoal. Porque quando chegamos lá, observamos e vemos que não existe o eu. Não existe nem eu, nem aquele, certo? Porque é impessoal, porque se trata de perceber que o único que é verdadeiro, que existe, é a unidade. Não existe o eu pessoal. Não existe a dualidade. E isso é uma coisa interessante, que um conceito acho importante, que nós, neste plano onde nós estamos, é um plano da dualidade. Este plano que é ilusório, creio que se diria, este é um grande teatro. É um grande teatro, não sei se vocês sabiam disso, né? Este é um Matrix, é um grande teatro. Este teatro, cada um de nós viemos a representar um papel e viemos vestidos a caráter, né? Com nosso físico, nascemos em um determinado local e viemos a representar apenas um papel. Mas tudo isto que é dual, na verdade, é ilusório. Por que dual? Porque existe o bem e o mal, o dia e a noite, o amor, o medo, e por aí vai. Mas, no que realmente é real, verdadeiro, não existe a dualidade. Existe apenas um. Não existe a dualidade. É o nível de verdade, de realidade mais profundo desta realidade, desta dualidade. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, por exemplo, de que os hindus chamam isto do mundo de Maya. O mundo de Maya é um mundo da ilusão, é um mundo mental. Tudo isto é uma criação mental. E estamos em um profundo sonho. Estamos constantemente sonhando. Apenas isso. Quem pensamos que somos? Bom, nome. Se eu pergunto para qualquer de vocês quem que você é, o primeiro que vai dizer: eu sou Henrique, eu professor, eu nasci em tal lugar, eu me a história pessoal, eu sou uma alma imortal. Tudo isso, na verdade, é um entulho, é lixo. Isso não existe. Isso é uma criação nossa. Não somos isso. Esse é o nosso personagem que estamos representando aqui neste momento. Apenas isso. Não confundir conhecer sobre si mesmo com se conhecer a si mesmo. São duas coisas diferentes. A verdade é infinitamente simples. Entretanto, a ilusão é infinitamente complexa. Este mundo ilusório é infinitamente complexo. Encontramos milhares de formas de vida, milhares de pensamentos, milhares, infinitas formas de vida. Mas é ilusão. A verdade é simples, é uma. Não existem duas verdades, nem três verdades, nem quatro. É uma. Qual é a importância? Você poderia me perguntar: que importância tem de saber quem realmente eu sou? De que serve? Para que serve isso? Por que não me continuo identificando com essa personalidade? Se eu estou na boa, tenho um bom trabalho, tenho uma situação ótima, papapá. Então, por que me tenho que mexer e tentar saber quem realmente eu sou? Todo esse negócio aí. É por meio de saber que somos que alcançaremos a verdadeira felicidade. Porque a outra felicidade, que é a que nós achamos que muitas vezes somos, que é a que está relacionada à personalidade, um dia somos felizes porque as situações externas estão de acordo a nossas crenças,
a nossos pensamentos, estamos felizes. Quando alguma situação externa se desarranja e está em contra do que nós pensamos, começamos a ser infelizes. Então a gente vive feliz, infeliz. Nos recuperamos, somos felizes de novo, somos infelizes de novo, nos recuperamos, e a gente vive nisso. Vocês acham que isso está certo? Tem alguma coisa errada aí, né? Qual é o problema? De que todas as situações externas estão mudando constantemente. E outra coisa pior ainda, que nós não temos controle de nada. Nós não temos controle nem de nossa própria vida. Por exemplo, alguém está controlando neste exato momento as batidas do coração? Alguém está controlando a respiração? Alguém está controlando o fígado, o rim? Não. Certo? Então não temos controle de nossa própria vida. E como pretendemos ter controle das coisas externas? Menos ainda. E nós baseamos nosso conceito de felicidade nessa relação entre o eu ilusório e o que está lá fora. Então isso está fadado ao fracasso. Então estamos fadados a sofrer, desde que nascemos até que morremos. Esse é um sistema que nos foi inculcado, nos foi ensinado de criancinhas, e vivemos em uma humanidade completamente viciada de milhares e de milhares de anos de absurdos e absurdos, de ensinamentos completamente absurdos. E todo mundo acredita que este grande sonho é real. E a gente mata, a gente faz de tudo para ser feliz neste sonho. Certo? A pergunta que eu faço: você prefere ter um sonho bom ou um sonho ruim? Ou acordar do sonho? O que é o que você preferiria? Acho que todos estão dormindo ainda. Acordar do sonho, né? Pelo menos eu. Não sei vocês. Não é isso? E o que significa acordar do sonho? Se dar conta que isto é um sonho, se dar conta que a personalidade é ilusória, e deixarmos de correr atrás da felicidade lá fora, porque ela não está lá fora. E quando a gente consigamos fazer esse switch, não vai fazer nenhuma importância se o que está lá fora está de acordo com o que eu quero ou o que eu não quero, porque eu vou estar num patamar de consciência que nada vai me importar, nada vai me interessar. Entretanto, enquanto eu me identifique com essa personalidade, eu vou querer tudo. Eu vou querer tudo. O ego vai querer sempre tudo e algo mais. Ou não acontece isso com vocês? Quando vocês, eu quero tal coisa, eu quero comprar um carro, pum, compro um carro. Eu quero comprar um som para o carro, pum. Eu quero comprar pum. Eu quero ter um namoro, pum. Eu quero ter um filho, pum. Eu quero ter uma casa, pum. Eu quero ter aquilo, pum. E aí vai. Até o último minuto de nossa vida estamos, pum, 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 pum. Querendo a felicidade, procurando e procurando. E para quem está querendo tudo isso? O ego, aquele que nós achamos que somos e que não somos. Esse é o grande sonho. Para vocês terem uma ideia, uma definição de ego que uma vez eu escutei e que me parece fantástica. O ego é uma formiga preta em uma pedra bem preta em uma noite bem preta. O que significa isso? Que o ego está em todo lugar.
E muitas vezes nós achamos que estamos livres dele, mas na verdade não estamos livres dele. Como saber que somos? Essa é a grande pergunta. É por meio do conhecimento do que nós somos que o maior obstáculo vai ser removido. Aí vou trazer uma frase de Papaji, um cara, digamos, desperto, né? Que ele diz: não há nada que você deva fazer ou mudar para ser o que você é. No entanto, existe algo que você deve reconhecer para deixar de ser aquilo que você não é. Investigar quem você é. Parece um trabalho, né? Um negócio de... Mas entenderam? Papaji, realmente também um ser iluminado, morreu em 1997. Ele disse o seguinte: apenas permaneça em silêncio. Não pense. Não faça esforço algum. Para estar aprisionado é necessário algum esforço, mas não para ser livre. É um pouco difícil talvez entender esse linguajar, essa forma de falar. Mas dentro dessa frase existe uma experiência, né? Onde a tomar consciência de que somos, o despertar espiritual não está longe, está tão perto do nosso nariz. Não temos que viajar quilômetros e quilômetros para saber. Não temos que ir para a Índia. Muita gente vai para a Índia porque acha que na Índia ele vai se iluminar. Mas tem um problema, que junto com ele vai o ego. Esse é um pequeno problema. Então chega na Índia com o ego. Senta a meditar, canta uns mantras, blá, 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 aí sente umas coisas bacanas. Mas isso não tem nada a ver com a despertar espiritual. Ou muita gente para de comer carne, se torna vegetariano e acha que isso também vai levar ao despertar espiritual. Esse é o caminho certo para o despertar espiritual. O despertar espiritual não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a verdade. Ponto. E para acessar a verdade, não temos que ter o foco. Não precisamos fazer nada. Temos que tentar acessar essa verdade de alguma forma. E o resto, o não comer carne, e ser mais bonzinho, papapá, isso vai vir depois. Isso vai vir depois. Ninguém está... Esta outra frase também é muito mais desconcertante. Ninguém está preso. Não há prisão. Ninguém é um buscador da liberação. Porque ninguém existe. Opa! Aí complicou, né? Ninguém existe. Até mesmo a liberação não existe. O que significa isso? Ele está mostrando, está dizendo de que quando a gente chegue lá, a gente vai chegar à conclusão de que, na verdade, nada existe. Que tudo isso que estava atrás era uma ilusão. Existe uma vez li uma pequena historinha de um monge zen budista voltando do retiro dele de 2 anos na caverna. Ele chega no mosteiro e aí vem um discípulo e pergunta: mestre, me conta, como que é a iluminação? O que é a iluminação? Aquilo que você encontrou lá. Você teve o despertar espiritual, você chegou lá. Todo mundo assim à volta dele, esperando as grandes. Ele disse: bom, aquilo que tem lá, não tem nada. Ué, como que não tem nada? É um nada, é um vazio cheio. Ou seja, é um estado de consciência onde não existe dualidade, não existe amor, não existe ódio, existe um. Na Bíblia, existe no Velho Testamento,
Diz que vários profetas perguntaram, 3 profetas perguntaram para Deus quem ele era. E só ele respondeu para um deles. Que é o que ele respondeu? Quem era? Deus falou: eu sou o que sou. Ponto. Ele não falou: eu sou amor. Ele não falou: eu sou bondade. Ele falou: eu sou o que eu sou. Você pode dizer que o sol é amoroso? É bondoso? Não, o sol é. A chuva é amorosa, bondosa? Não, ela é. E nós somos o que somos. Somos, pronto. Porque toda essa qualificação de não é, isto, aquilo, preto, branco, papapá, é na dualidade, é na ilusão. Quando saímos da ilusão, todo isso desaparece. Todas as crenças, todos os conceitos, todas as ideias, todas as opiniões, todos os pensamentos são falsos. Não sei se você sabia disso. Então pegue tudo isso e jogue no lixo, porque são falsos. Comecemos por aí. Está disposto a isso? Talvez não, né? Eu não. Até agora não consegui. Entenderam a dificuldade da parada? Entenderam por que só algumas pessoas chegaram lá? Porque elas estiveram dispostas a fazer isso aí. E isso é uma tarefa muito dura, muito sofrida, e que muitas vezes muita gente chega lá porque são obrigados a chegar lá por uma doença, por exemplo, por um estado por exemplo, pessoas que têm estado psicológico muitas vezes alterado em algum momento, por exemplo, o síndrome do pânico, onde o ego se torna completamente frágil e desaparece. Mas para nós que estamos, digamos, dentro do patamar normal, essa é uma tarefa duríssima, porque teremos que estar dispostos a jogar tudo isso no lixo. Nada aquilo que diz 2 e não 1 sobrevive. Entenderam essa frase? Essa é uma frase do livro que eu recomendo para vocês, de Jed McKenna, que se chama Iluminação, Dureza Pura. O que significa isso? Nada que 2 significa nada que é dual. Sobrevive. Me falam a mim no universo que nós vivemos aqui, algo que seja imortal. Nada. Nem os planetas, nem as estrelas, nem as formigas, nem nós, nem os cachorros, ninguém. Todo mundo morre. Nasce e morre. Todos nós, daqui a 200 anos, estaremos debaixo de 1 ou 2 metros de terra, ou incinerados. Não estaremos mais aqui. Vocês sabiam disso, né? 200, 300 anos. E, talvez para nosso ego, pior ainda, ninguém vai se lembrar de nós. Se fomos bonzinhos, se fomos maus, se roubamos, se matamos, se fizemos caridade, ninguém vai se lembrar. Ninguém. Então, tudo o que é 2 não sobrevive. Só sobrevive o que é 1. E que é o que é 1? O 1 é a consciência. O que está atrás de tudo isto aqui. Isso é 1. O ego bovina o vácuo. Portanto, todo mundo cria a ilusão, todos nós criamos a ilusão, que existe alguma coisa onde não existe nada. Sistemas de crença são simplesmente os artifícios que a gente usa para explicar o horror inexplicável da inexistência do eu. Dá tremor na perna, né? Se eu falo para você que lá
não existe nada. Mas esse nada que está cheio. O absurdo é verdadeiro. E o óbvio, nosso ego, ele é falso. Tudo o que nós achamos que é óbvio, isso é falso. O que eu estou falando para você, que você deve estar pensando que é absurdo, eu acho que pode vir a ser verdadeiro. Uma frase de também que despertou, o Ramana Maharishi. O seu dever é ser. Não ser isto, ou ser aquilo, como nossos pais nos ensinaram. Você tem que ser blá, 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 tem que ser engenheiro, tem que ser isto, tem que ganhar dinheiro, tem que ser isto, tem que ser bonzinho, tem que ser aquilo, tem que blá, 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 blá. Não é isso? Um monte de, uma pilha assim de conceitos que é o que nós deveríamos ser. E nós botamos dentro, botamos em cima das costas, caminhamos toda a nossa vida achando que temos que ser tudo isso. E por isso sofremos, quando a gente se dá conta que a gente não consegue ser o que nós queremos, que nossos pais nos disseram que temos que ser. Então ele diz o seguinte: o seu dever é ser, e não ser isso, ou ser aquilo. Eu sou o que eu sou. Resume toda a verdade. O método, novamente, fique em silêncio. Ao final, que somos? A resposta não tem nada a ver com nenhuma ideia. Conceito gerado por nossa mente. Nada a ver com isso. Ninguém pode nos dizer que somos. Seria apenas outro conceito, outra crença. Não existe um ensinamento ou instrução único, o único caminho. É tomando consciência de nós mesmos, de nossa verdadeira identidade, a consciência. Eu não posso, primeiro porque não cheguei lá. Até o cara que chegou lá, ele não vai dizer para vocês, esse é um caminho pessoal, individual, que cada um de nós temos que trilhar, e que temos que estar disposto a pegar todo esse entulho e jogar no lixo. Até lá, se não fizermos isso, vamos a continuar acumulando conceitos e blá blá blá. O exercício para o autoconhecimento é Ramana Maharishi. Pergunte-se incessantemente: quem sou eu? Ele falava isso para os discípulos dele. É interessante, eu já fiz isso há algum tempo. Você começa a ficar meio estranho. Quando você começa a fazer alguma tarefa, lavar uma louça ou fazer uma coisa, você começa a olhar as mãos e começa a perguntar: quem sou eu? Quem que sou eu? Será que minha mão, sou eu? Realmente sou eu? Aí você começa a botar em xeque o ego. Porque se existe alguém que está questionando, se realmente é o ego, é alguém que está atrás do ego. Bom, esse é o primeiro mito, né? Talvez foi uma coisa, uma pacada e tanto para vocês, né? Se tem algum comentário, seja breve, que não atrapalhe muito, fiquem à vontade. O segundo mito é de que a iluminação é uma longa jornada que leva muitos anos, décadas e até mesmo vidas para alcançar, né? Para vocês entenderem por que isso é um mito, uma analogia. Até onde o oceano precisa ir para encontrar água? Resposta: nenhuma distância. Ele só precisa reconhecer claramente que ele já é a água. Entenderam de que se trata o negócio? Disso se trata. Você é totalmente o que você já é. E não precisa fazer qualquer coisa para chegar lá. Não precisa deixar de comer hambúrguer, passar a comer só verdura. Não precisa fazer isso. Nem precisa se sentar para meditar, também não precisa. Se você quiser, faz. Mas não precisa.
fazer qualquer coisa para chegar lá. Assim, na viagem para a iluminação, não é preciso percorrer nenhuma distância. Nenhuma. Tanto é assim que existem casos, né, de pessoas que se acordaram, despertaram espiritualmente, assim, um dia para um momento, instante, da situação, acordaram, horas, né, acordaram. E certamente nunca mais voltaram a ser o que foram, né? Por que é tão desafiador o despertar espiritual? E aí eu vou trazer uma coisa que acho que é interessante, que o Jed McKenna traz, e que temos que admitir que é verdade, pelo menos para mim. Se todos os ensinamentos, eu já andei por muitas paradas, muitas quebradas, como você fala, né? Yoga, meditação, papapá. Se todos os ensinamentos realmente tivessem certos, qual seria o índice de aproveitamento? Se fosse uma escola, quantos alunos chegaram a se graduar? Quantos alunos chegaram a despertar espiritual? 0,00001%. Então essa escola não está funcionando muito bem. Não é isso? Não está funcionando muito bem. Tem alguma coisa que é um pulo do gato que nós não estamos pegando. Porque não adianta, eu conheço muita gente que faz retiros espirituais, já fiz de 3 dias, tem gente que faz de 10 dias, não fala com ninguém, fica meditando 9 horas por dia, só comendo 2 graus por dia, um pouquinho de água, perde 10 quilos durante os 10 dias e não se ilumina. Não se ilumina. E depois, semestre que vem, de novo, outro retiro, 10 dias, de novo, perde 10 quilos e vai mesmo e repete isso, e repete, e não se ilumina. Então, quer dizer que tem outra parada aí que não estamos tomando, que alguém não nos falou. De quem? Quem está tendo trauma? A pessoa. Que pessoa? Quem é que tem trauma? O ego. Você. O ego. O eu. Não, o ego. Você pode chamar eu, pode chamar o que você quiser, o ego. E o ego não existe. O trauma não existe. O problema é que nós nos identificamos com o trauma, achamos e sofremos, e estamos em ilusão, e blá blá blá. Nós temos que usar o pulo disso. É simples. É o eu formado? É, o eu formado, criado por nós. Isso. Esse é o problema. Né? Porque nos foi ensinado que somos o nosso corpo, ou a imagem que temos de nós mesmos, em nossa mente, ou seja, nossa autoimagem, ou seja, o que nós somos. Nós somos. Bom, o terceiro mito. Serei um iluminado assim que aprender a parar meu pensamento. Esse talvez seja demais. Todo mundo acha que sentar para meditar é parar. Todo mundo acha que meditar é parar de pensar. Não tem nada a ver com isso. E que o iluminado nunca pensa. Também não tem nada a ver com isso. O principal distúrbio, na verdade, consiste em uma percepção alterada da realidade. Nós estamos percebendo isto que está aqui, esta realidade, de uma forma alterada. A ilusão da separação, ou seja, da dualidade, é o que está errado. Vermos separados, né, é o que está errado. A identificação com o pensamento é o que nos leva ao sofrimento. Diria eu, que já passei por esses maus bocados. Quando você, tua cabeça, tua mente, porque vocês sabem que a mente, a palavra mente significa mente. Ela te mente. Mente. Ela não mente. Ela não faz acreditar qualquer coisa. Por exemplo, eu fico dentro de um elevador e o elevador para, eu piro. Porque minha mente me faz acreditar de que eu vou morrer. Olha só que absurdo.
Certo? É uma pequena mostra de aquilo que a mente faz conosco. Assim também nós vemos diferentes situações e analisamos, mas não analisamos não, a mente analisa para nós e nos faz acreditar que isso é assim, e pronto, acabou. E não tem nada a ver com isso. De fato, todas as circunstâncias, tudo o que acontece com a gente, na verdade, ela não tem nenhum significado. Nenhum significado. Qualquer coisa que aconteça com a gente, atropelamento, doença, não tem significado. O significado é nossa mente que dá isso. Para algumas pessoas pode ser um atropelamento, perder um braço, perder uma perna, pode ser uma coisa, de repente, um desafio enorme, e sai do hospital uma semana depois com um sorriso de orelha a orelha. Tem outra pessoa que sofre o mesmo acidente, perde a mesma perna e sai do hospital desse jeito assim. Por que isso? A perna não é a mesma, a direita. Por que uma pessoa sai com um sorriso de orelha a orelha e a outra não sai? Porque na mente de uma pessoa deu um significado a isso e a outra pessoa deu outro significado ao mesmo fato. Ou seja, as circunstâncias não têm nenhum significado. Elas em si são o que são. Ponto, acabou. Então, o despertar espiritualmente é despertar do sonho, do pensamento, e não confundi-lo com a realidade. Essa é a realidade. Esse é o grande pulo, não é deixar de pensar. O principal distúrbio consiste em uma percepção alterada da realidade, que acontece quando se percebe a vida como um sonho. Não se atribui maior ou menor importância a coisa alguma. Então, qual é a consequência? Qual é a consequência imediata? Imaginem você, vamos fazer um pequeno exercício mental. Vamos a realmente assumir de que o que eu estou falando para vocês, assumam que é verdade. Tudo isto é um sonho. Certo? Então pensem em qualquer problema que você está tendo agora, ou que tiveram, ou que vão ter, sei lá o que, e me diga qual é a importância disso. Qual é a importância disso? Nenhuma. Acabaram os problemas, porque é um sonho. Krishnamurti falou isso em uma palestra, sabem? Já ouviram falar de Krishnamurti, né? Krishnamurti é um dos grandes filósofos e pensadores e demais. Ele, em uma palestra, ele falou, criou uma grande expectativa na plateia, né? E perguntaram, bom, você quer saber qual é o meu segredo? E todo mundo ficou esperando que Krishnamurti diga qual era o segredo dele. E ele falou, meu segredo é que nada me importa. Daqui a 200 anos, vai ter alguma importância se vocês... alguma coisa que vocês fizeram? Nenhuma. Daqui a uma semana ou a um mês, você vai olhar para esse grande problema. Certo? Não existe diferença entre uma ou outra coisa acontecer. Qual é a real importância de algo estar acontecendo num sonho? Nenhuma. Então a solução é simplesmente acordar do sonho e não tentar mudá-lo. Essa é outra coisa importante. Porque nós estamos constantemente querendo mudar o sonho, para que nosso sonho fique bacana, para que nosso sonho fique 10, feliz. E estamos contando. E o que acontece quando nós queremos mudar o sonho? Quando queremos mudar o sonho, começamos a lutar contra a vida. Certo? Porque a vida, ela sigue o fluxo. O sol sai sempre pelo leste e se põe pelo oeste. E sempre vai ser assim. Até que acabe o sol.
E se nós queremos mudar isso, vamos nos dar mal. E qualquer situação que a vida nos traga para nós, se nós queremos mudá-la, nós vamos a dar mal. E vamos sofrer. Então, qual é a solução? Chegou para mim, abraçar. Veio para mim porque tinha que vir. Não existe, eu vou ser diferente. E quando nós temos essa atitude de realmente aceitar o que vem para nós, é quando isso pode vir a mudar depois. Naturalmente, mas não vamos ser nós que vamos mudar isso. O sábio vê o mesmo em tudo. Vê o mesmo em tudo. O sábio é imparcial. Einstein, um dos maiores cientistas da história da humanidade, aquilo que ele falou sobre a realidade, essa realidade que nós falamos, ele falou algo muito simples: a ilusão de ótica da consciência. A realidade é meramente uma ilusão, ainda que bastante persistente. Mas claro que isso, só colocar água, né? Porque está bem claro. A realidade é uma ilusão, ainda que pareça real para nós, mas ela é uma ilusão. A vida não é tão séria quanto minha mente a faz parecer. Buda. Será que esses caras estavam errados? E não estamos certos? Então, talvez um exercício espiritual, um verdadeiro exercício espiritual, seria não levar nossos pensamentos tão a sério. Talvez esse seja o primeiro exercício espiritual. Chegou o pensamento, tchau. Pensamento, tchau. Pensamento, tchau. Esse é o exercício espiritual. Porque a gente, quando começamos a ter esse exercício de olhar o pensamento como vagões de um trem que vão passando, e nós estamos olhando, sem nos envolver no pensamento, está tudo bem. Aí a gente vai começar a ver que esses vagões vão começar, o trem, a velocidade do trem vai começar a diminuir. E a gente vai começar a perceber a distância que existe, o espaço que existe entre um vagão e outro vagão. E o espaço que existe entre um vagão e outro vagão, que seria o espaço entre um pensamento e o outro pensamento, esse espaço é onde está quem realmente nós somos. É nesse espaço, não no pensamento. Entenderam? Mas quando a gente entra no vagão e entramos no trem, já era. Entramos no pensamento e acabou. Acabou. Temos que sair, respirar e olhar o trem passar. E começar a perceber que o trem vai começar a diminuir essa velocidade. E quando ele começa a diminuir essa velocidade, repito, a gente vai começar a estar presente, sem pensar. E aí, quando temos sem pensar, aí vai dizer, poxa, eu estou alegre, eu estou feliz. E você vai começar a associar isso com a falta de você se envolver com o pensamento. Certo? Ok? E isso é uma coisa muito importante, porque também outro não tem nada a ver com isso, outro dogma que se fala muito, que nós somos seres racionais e que tomamos decisões, né? Eu tomo as decisões racionalmente. Não sei se vocês sabem, mas a ciência já mostrou que nós não tomamos decisão nem para comprar um chiclete no supermercado, racionalmente. Quem toma as decisões por nós é nosso inconsciente, em base às nossas crenças. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém me poderia dizer agora qual vai ser o próximo pensamento na cabeça de cada um de vocês? O que você vai pensar? Não, né? Fica difícil.
Se a gente não consegue adivinhar qual vai ser o próximo pensamento, como que nós vamos saber o que nós vamos fazer? Onde está o livre-arbítrio, a decisão? Se não somos capazes de saber o que vamos pensar no próximo minuto. Entenderam? Temos que sair desse jogo maquiavélico que é nossa mente. Ela nos domina desde que acordamos até que vamos dormir, e também quando sonhamos também. Não significa que devemos parar de pensar, mas se pararmos de nos identificar com os pensamentos, nem sermos dominados por eles. Isso é o importante. Acreditar que somos o que pensamos é o maior delírio. É a maior loucura humana. 7 bilhões de pessoas estão nessa situação, pensando, acreditando que são o que estão pensando. Isso é uma loucura. Mas o pensamento faz parte de você? Quem é você? Quem é você? Mas se eu sou eu e eu sou o que eu penso, como é que eu não sou eu? Isso falou Descartes. Penso e depois existo. Na maior furada. Mas se você é produto da tua mente? Você é o produto da sua mente? Ué. Se eu pensar só besteira, vou atrair só besteira. Vem cá. Será besteira? Oi? Minha cabeça vai estar cheia de besteira. Não entendi. Se eu penso só em besteira, vou atrair besteira. Meu mundo estará cheio de besteira. E eu terei também passando pela minha cabeça um monte de besteira. Olha, o que passa por tua cabeça, seja besteira ou não, pela cabeça de todo mundo, né? Porque a cabeça de todo mundo passa besteira, né? A grande maioria de nós passa muita besteira. Isso não tem importância. Sabe por quê? Porque não é real, é uma criação sua. Existe o que eu estou falando agora, a mensagem que eu estou tentando deixar para você, repito, não significa que seja assim. Estou simplesmente colocando minhas ideias. É de que existe uma realidade mais profunda de lo que nós estamos aqui. E que não, essa realidade está além de sua mente. Porque a realidade é esta, é sua mente que controla. Quando você pule e deixe sua mente para trás, você vai ter acesso à verdadeira realidade mais profunda. Porque tua mente, ela tem um monte de conceitos, certo? Como a minha. Um monte de baboseira, como a minha. Isto está certo, está errado, blá, 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 certo? Então, o que é a verdade? A verdade é uma só, é única, concorda? Então, não pode ser verdade se você disse que isso está certo, porque para mim pode estar errado. Então, quer dizer que nenhuma das duas é verdade, porque uma verdade é uma só. Então, a mente sempre está nesse jogo dual, de crença, de acreditar que algo é verdade. Então, temos que sair desse jogo. Você não percebe que você é dominado pela mente? Você pode dizer, eu sou minha mente? Esse é o maior delírio que você falar isso. Porque a pergunta é assim, quem disse que eu sou a mente? Porque se você está dizendo, eu sou minha mente, significa que tem alguém atrás. Porque se não existisse ninguém, não existiria alguém que questione isso, concorda? Você está dizendo, eu sou minha mente. Opa, se eu sou minha mente, quem está atrás da mente? Concorda? Certo? É um raciocínio básico. E o pensamento então pode ser manipulado, não quer dizer que seja eu. Pensamento é isso que está aí. Aparece para você, não tem controle nenhum. Certo? Ou seja, a solução, observá-lo silenciosamente. Não significa negarmos, significa observar, admitir, observar nossa raiva, nossa inveja, nossa gula, nossa luxúria, nos 7 pecados capitais. Observá-los. Porque ninguém está livre, não. Ninguém está livre dos 7 pecados capitais. Todo mundo pensa. E pensa assim, pensa besteira. É invejoso. Tem esse pensamento luxurioso, egoísta. É óbvio. Tem que bater isso com um martelo em cima da cabeça e dizer, nossa, eu vou para o inferno, porque não.
Agora, a solução não é negar, a solução é observar, aceitar, perceber o espaço que surge entre você e o pensamento, o que você está presente antes, durante e depois do pensamento. Isso que eu falei para você. Nesse momento percebemos que nós somos o pensamento. Quando a mente está em paz, o mundo está em paz. Parece louco isso. Mas se sua mente está em paz, não tem conflito. Não tem conflito. E todos os conflitos que nós vemos no mundo fora é porque o ser humano é levado pela própria mente, pelo ego. Eu quero ser mais. Qualquer tipo de situação, eu quero mostrar mais que sou mais inteligente, blá blá blá, e por aí vai. Tem milhares de facetas. O ego tem milhares de facetas. O quarto mito, são 7, já vou terminar. Quando me ilumine, estarei livre do ego. O ego, essa personalidade, é necessária para a nossa sobrevivência aqui neste plano. Se estamos encarnados, precisamos dele. Não se engane, né? Em situações de perigo. O problema é que ele encara todas as situações como essa mesma atitude de luta e fuga. Por exemplo, quando você vai no trânsito, principalmente por homem, né? Mulher talvez não, mas homem. Vai no trânsito, alguém xinga o cara. A primeira reação é raiva. É como se estivesse ameaçando a vida dele. É assim, não é isso? Esse é o ego que está sendo ameaçado. Então nós reagimos, como estamos dominados por ele, reagimos com essa mesma... Todas as situações para nós é como se fosse uma situação de vida ou morte. Se alguém, por exemplo, nos desrespeita ou nos diz de uma palavra que somos estúpidos, coisa parecida, aquilo que nós vamos fazer? Não, eu não sou, e vamos sair a briga, porque esse é o ego, né? O ego sempre está representando um papel para satisfazer suas necessidades, sejam materiais, sentimentais, físicas, psicológicas ou simplesmente ser notado. Ou de repente ele quer ser notado, ele quer mostrar que ele é o bam, ele quer sair, qualquer coisa, né? Ou necessidades sentimentais, por exemplo, né? Por isso, falando sobre relacionamento, que é uma palestra que eu dei, não sei se foi este ano, não sei, já me lembro, se ano passado, os relacionamentos sentimentais, de amizade, de casal, todos os relacionamentos, na grande maioria, se não em todos, estão fadados ao fracasso, estão viciados. Por que estão viciados? Porque sempre existe uma troca, nem que seja subliminar, sempre vai existir uma troca. Ele é alguma coisa que representa para mim, eu represento para ele, e e sempre existe. E isso não tem nada a ver com amor, com o verdadeiro amor. Por isso, muitas vezes, as pessoas, quando deixam de ser ou de representar um papel para outra pessoa, o amor acaba. A pergunta que eu faço para vocês: vocês acham que se vocês amam uma pessoa, você pode em algum momento deixar de amá-la? Sim? Você acha que sim? Sabe quem ama? Sabe quem deixa de amar? O ego. É o único que deixa de amar. Porque o ego sempre quer para ele. Agora, exato, ele quer o retorno. Ele quer o retorno. Você quer o retorno? Ah, não, tem que ser bom. Porque se você sai dos meus padrões, já não te amo mais. Isso, para mim, não é amor. Mas do mesmo jeito que gosta, desgosta. Você sentiu atraído por alguém, de repente abraçou. Eu não estou falando de gostar, eu estou falando de amor. São dois departamentos diferentes. Mas o amor também não é um departamento que é cultivado através de uma troca, não. De experiência, de um monte de coisa? Na verdade, é o seguinte. Vou te recomendar ler um livro de Krishnamurti que se chama Libertando-se do Passado.
Lê esse livro. Tem um capítulo sobre o amor. E ele diz o seguinte: que tipo de amor você sente se você ama teu filho, tua família e odeia teu vizinho? Aí é amor diferente. Ah? Isso sabe o que é? Esse é o ego. Essa é a sua personalidade. Sabe o que é verdadeiro amor? É aquele amor que nós devemos sentir por tudo e por todo. É aquele amor que você tem que sentar no ônibus e olhar para a pessoa que está do lado e sentir amor, sem conhecer ela. Porque ela não tem que te dar nada. Ela não tem que ser nada para você. Ela não precisa te dar nada, porque você não precisa disso. Quem precisa é o ego, é a personalidade. Mas isso é o eu. Isso não é o eu. Você continua batendo na mesma tecla. Continua batendo na mesma tecla. Mas existe o que você é. Não tem nada a ver com o que você acha que você é. Será? Eu acho. Eu acho. Entenderam? Então todos nós confundimos. Eu sou ciumento, eu quero para mim. Quem quer para mim? O ego. Quem ama? Você precisa que uma flor te dê um perfume para você amar ela. Mas ele vai cativando e transformando. Ele pode cativar, mas você não precisa. Você olhar o sol, os raios do sol no amanhecer. Não é loucura? Do ego? Totalmente louco. Totalmente louco. Você se falava disso, né? Não importa o que o ego tenha ou venha a ter, nunca será feliz. Sempre estará procurando para saciar sua carência, sempre. E vamos estar correndo atrás da parada e correndo atrás de coisas. Toda vez que confundimos o ego, olha só, isso é muito importante. Toda vez que confundimos o ego, que detectamos em alguém, ou seja, quando detectamos essa pessoa é egoísta, essa pessoa é blá blá blá, essa pessoa é xxx, bom, toda vez que confundimos o ego que detectamos em alguém com a verdadeira identidade desse alguém, na verdade está sendo nosso próprio ego que usa essa interpretação errônea para se fortalecer. E eu estou certo, ele está errado. Na verdade não é que eu estou vendo, quando eu digo que essa pessoa é o ego, é meu ego que está vendo esse egoísmo dela. E pior ainda, existe um princípio hermético que se chama o princípio da ressonância. Nós não conseguimos ver nada que não tenhamos dentro. Se preparem, porque se eu estou vendo que alguém, estou sentindo, vindo, detectando que alguém é egoísta, é porque eu tenho egoísmo dentro de mim. Se eu estou sentindo que alguém é invejoso, é porque eu tenho inveja dentro de mim. Então, quando você veja nisso, olhem para vocês e digam: epa, talvez eu seja egoísta. Epa, talvez seja invejoso. Mas não é igual a tampa dela? Como precisa do outro. Esse é um princípio hermético. É como se diz a lei da gravidade. Se cumpre, o princípio de ressonância. Você não está aqui por acaso, né? A gente está sempre em ressonância com tudo o que nos acontece. O único culpado de tudo o que nos acontece, quem é? Somos nós. Porque estamos em ressonância com tudo o que nos acontece. Se saímos na rua e nos atropela um carro, certo? Se nós caminhamos pela calçada e o carro sobe a calçada e nos atropela, é porque nós estávamos em ressonância para que isso aconteça. Bom, um texto um pouco comprido de Jack McKenna. Tenho que terminar quanto? 5 minutos, tá aqui. Durante o processo de iluminação, esse é interessante aqui. Durante o processo de iluminação, você percebe que o ser humano que você pensava que era... Qual é o teu nome? Teu nome? Sana. Hã? Sana. Olha só aí. Durante o processo de iluminação que você pensava que o ser humano que você pensava que era, é na verdade uma personagem.
uma peça de teatro e o mundo na qual você pensava viver é apenas um palco. Então você passa por um processo de desconstrução radical do seu personagem para ver o que vai restar. Quando ele não mais existir, o resultado não é um eu iluminado, um eu verdadeiro, mas nenhum eu. Você percebe que não existe nenhum eu. Assim, quando estiver tudo acabado, tudo, estará na hora de ser um ser humano no mundo outra vez. E isso significa escorregar de volta para dentro de seu traje e subir de volta ao palco, mas de volta sabendo que você está representando um papel. Essa é a diferença entre um iluminado e um não iluminado. Ele escolhe o papel que ele quer ser. Não. Ele representa o papel que ele tem que representar. Ponto. Mas, por exemplo, aqui tem uma caixa, aqui tem outra caixa. Se essa caixa quiser ser essa caixa, ela vai ter que mudar. Olha, você representa um papel, você acha que você nasceu aqui no Brasil, com uma família que você nasceu, e tem a história que você nasceu por casualidade? Não, tem o meio, tem a necessidade. Não, antes disso. Você encarnou aqui por quê? Por que você não encarnou na Somália? Por exemplo, por que você não encarnou lá na África, no centro da África, em Botswana, onde o índice de mortalidade é pior? Por que você não encarnou lá, sei lá, no Saara, por exemplo? Por que você encarnou aqui? Porque você trazia uma bagagem que te levou à afinidade, a lei de ressonância, a você encarnar aqui, a representar um papel que você tem que representar para você poder aprender. Se libertar do eu. Tudo é igual um encaixe. Eu e o mundo, eu. Vou tentar apressar porque eu tenho 5 minutos. O eu expulsa a ilusão do eu e ainda assim permanece como eu. Assim, o paradoxo da realização do ser. O eu desperto não vê qualquer contradição nisso. Conclusão: não há necessidade de livrar-se do ego. Ver claramente que ele não é você é suficiente. É suficiente. Não busque. Só um pouquinho, que tenho 5 minutinhos. Depois a gente conversa. Não busque a verdade. Apenas pare de cultivar opiniões. Quinto mito. Uma vez que me ilumine, estarei livre dos problemas. Os problemas continuam aparecendo. O único que muda é a percepção deles, de nossa realidade. Paramos de rotular as coisas e acontecimentos como positivos ou negativos e simplesmente passamos a entender que as coisas são do jeito que são. Ponto, acabou. Isso que se chama o bem supremo, que inclui o mal. O que significa isso? Perdoar o presente e permitir que algo seja como é. E permitir a transformação através do sofrimento em paz interior. Quando aceitamos o que é, aí a gente vai poder encontrar a paz interior. Marco Aurélio tem uma frase fantástica. Diz: aceite o que quer que venha para você na trama do destino. O que poderia ser mais adequado para suas necessidades? Entendemos que não estamos no controle da vida e que a vida simplesmente é, e principalmente que não estamos separados de nada. Temos que parar de controlar a vida, porque não vamos controlar nunca. Ela é um rio que flui. O único que temos que fazer é acompanhar o fluxo. Nada mais que isso. É como um surfista, tem na prancha, está na onda. Podemos surfar na onda ou podemos bater de frente na onda. A gente escolhe. Pronto, acabou. A onda vai estar aí. Só isso. Aprendemos a confiar na vida plenamente, acompanhar o fluxo e aproveitar a viagem. Independentemente do desfecho da situação, sempre vamos aprender algo sobre nós mesmos que ainda não sabíamos. E o mais importante, percebemos que nunca seremos prejudicados. Tudo é para nosso bem. Espadas não podem cortá-la. O fogo não a queima. A água não a molha. O vento jamais resseca.
ela está além do poder de todas as coisas. A consciência, o Bhagavad Gita. Sexto mito, rapidão. É necessário conhecimento e boas ações para se iluminar. Vou parar de comer carne, vou fazer vegetariano, vou fazer... A verdade apenas pode ser conhecida diretamente. Não está nas bibliotecas, nas palavras dos sábios, ou qualquer outra coisa. É algo completamente diferente de tudo. Então, o último que se precisa é de conhecimento. Para ser Jed McKenna, parar de ser inteligente é a coisa mais inteligente que eu já fiz. De fato, não é necessário conhecimento para ser iluminado. Da mesma forma que não é preciso ter conhecimento para obedecer à lei da gravidade, ou para tomar um banho de sol, ou ser molhado pela chuva. Não precisa de conhecimento. Porque a verdade é essa, está aí, ponto, acabou. Não precisamos ter conhecimento, ser nada disso. Está a nosso alcance. O universo nos dará o que queiramos. Não precisamos ser merecedores, apenas saber o que realmente queremos e não focarmos nisso. Uma coisa importante, moralidade versus ação correta, porque imagino que muitos de vocês agora estão se questionando essa situação. A moralidade, o que é certo, os 10 mandamentos e papapá e tudo isso que está aí, a moralidade é apenas uma sombra da ação correta. E a ação correta não é o grau mais elevado da moralidade. Assim, quando se compreende e é capaz de agir de ação correta, a moralidade já não se faz mais necessária, torna-se obsoleta, desnecessária. A ação correta está acima da moralidade, porque na verdade é o seguinte: os 10 mandamentos são ótimos, mas sabe para quem? Para o ego. Ele precisa dos 10 mandamentos, porque ele precisa ser controlado. Mas eu, quem realmente eu sou, eu não preciso dos 10 mandamentos, porque eu já sou. Entende? Então se trata de conhecer quem eu sou. É só isso. A ação correta não tem nada a ver com certo ou errado, bem ou mal, malvado, bonzinho. Se expressa com a liberdade de altruísmo e compaixão. A moralidade é um conjunto de regras que se usa para viver, quando se está tentando controlar um navio, ao invés de deixá-lo seguir o fluxo. Isso, basicamente isso. A moralidade é tentar controlar o ego para que ele siga a linha. E por aí o ego, quando nos descuidamos, sai. Os milagres são a natureza desimpedida. O que significa isso? Que temos que deixar levar por a vida, sentir a vida, sentir a vida. E quando a gente senta a vida, vai sentir o que nós devemos fazer, sem nos questionar se é certo ou errado. Vai ser certo, porque isso é o que nós sentimos que temos que fazer, porque a vida, o fluxo da vida, temos que acompanhar o fluxo da vida. Você tem uma música sertaneja que não sei de quem é, a minha sátira, acho que é da boiada, né? Não é? Da boiada? Tocando em frente? Tocando em frente. Isso aí. Tem uma frase que ele disse: eu acredito. Como que é? Tocar a boiada. Compreender a marcha. Compreender a marcha. É isso. Esse cara que escreveu essa música, essa canção, essa é a vida. É tocar em frente, sentir a vida. Compreender a marcha e tocar em frente. E uma coisinha mais, eu acho que uma coisa mais. Se tirar a mão do leme, o barco conduzirá a si mesmo e fará disso um trabalho imensamente do que você faria. Muito melhor. Vou trazer a Bíblia para vocês. Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. O que está dizendo isso? Não a vontade de meu ego. Seja feita a sua vontade, a consciência da vida, do que é. E a outra, nenhuma simples folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Nós não estamos em controle de nada.
E a mais importante, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Aquilo que nós fazemos primeiro, procuramos os acréscimos. Eu quero, por favor, me ajuda, porque eu preciso de um trabalho, me ajuda, me ajuda. Procuramos os acréscimos, mas não procuramos o reino de Deus. Aquilo que é o reino de Deus é procurar saber quem que eu sou, porque eu sou o reino de Deus. Eu sou o que eu sou. E quando eu chego a tomar essa consciência, não vai fazer nenhuma importância, nenhuma, ter ou não ter um acréscimo. Nenhuma. Sétimo momento e termino. Quando me ilumina, estarei em êxtase o tempo todo. Estar desperto significa estar em comunhão total com o momento presente, não importa como ele se apresente. Certo? Conclusões finais. O despertar espiritual é um processo de desprogramação. Logo, a iluminação é um estado que não pode ser programado. A iluminação não é sagrada, elevada, apenas verdadeira, ponto, era a verdade. O divino. Sabe uma coisa, quando eu escuto falar o divino, me falem a mim, que coisa neste universo não é divino? Tudo é divino. De uma barata tudo é divino. O primeiro passo em direção à iluminação é se desfazer de toda a parafernália humana, que não é mais nada que tudo aquilo que faz que nós somos. A única verdade sobre qualquer pessoa, escutem bem essa, sobre qualquer pessoa, qualquer um de nós, como se fosse um buraco negro, o resto é apenas lixo e entulho, justamente o que bloqueia o caminho à iluminação. Se se chega à iluminação através de um processo agonizante e de autoaniquilamento, por isso, não é uma tarefa para qualquer um, não. Temos que nos destruir a nós mesmos. No Bhagavad Gita está escrito isso. Todos os planos de consciência, físico, astral, o búdico, estão no mesmo palco, no mesmo teatro. É um evento dramático. A única diferença entre um ser iluminado e um não iluminado é que o primeiro sabe e o outro não. É só isso. O não iluminado é como um peixe no oceano procurando água. Isso é muito interessante. O não iluminado. Já o iluminado sabe disso e não luta mais, porque ele está certo. Entretanto, ambos estão sempre e estiveram nadando no mesmo oceano. Então, a única é tomar consciência, acordar do sonho. Não é mais nada que isso. Obrigado.